Bom dia para todo mundo. Quero inicialmente agradecer ao deputado Jones Moura por ter feito esse requerimento, para que nós tivéssemos a oportunidade deste espaço aqui na Câmara dos Deputados para tratar desse tema tão importante que é o INSS, né? Quero agradecer a manifestação de apoio à nossa greve do deputado Glauber Braga, da deputada Érica Cocai, que também veio aqui nos declarar apoio. Tivemos uma reunião importante no Ministério da Previdência ontem, qual ela participou. Os deputados que estão presentes aqui, não consigo vê-los, mas de forma virtual. Mas eu gostaria de começar aqui colocando um problema que é sério no INSS, que o Evandro aqui tratou de colocar de uma forma geral, que é basicamente todo o sucateamento que nós temos no INSS há muito tempo. Não é de hoje, não é uma política do atual governo, uma política de muito tempo, e que nós tivemos, vamos dizer, uma intensificação. Eu apertei o botão sem querer aqui. Mas nós tivemos uma intensificação do desmonte do INSS de 2019 para cá, que foi bastante significativo e que nós estamos vendo agora. Nós temos grandes problemas de condições de atendimento da população, né? Quem visita uma agência da Previdência Social hoje percebe prédios sucateados, prédios com problemas estruturais. Não há estrutura de atendimento, os computadores são desatualizados, a internet praticamente não funciona, não tem água em muitos lugares, não tem material, simples material de escritório, a colega colocava aqui ontem. Temos que muitas vezes levar material para poder trabalhar, né? Além disso, existe um problema estrutural aqui que reflete diretamente na dificuldade do atendimento à população, que é a falta de servidores do INSS. Nós tivemos, de 2015 para cá, uma redução no quadro de servidores de cerca de metade dos servidores ativos do INSS. Éramos próximos de 40 mil servidores, hoje somos menos de 20 mil servidores. Apesar disso, nesse período de 2015 para cá, nós tivemos um aumento na produção do INSS, na concessão de benefícios, ou na análise de benefícios, na ordem de 30% aproximadamente. Ou seja, os servidores, a metade dos servidores que ficaram trabalhando no Instituto, estão trabalhando pelos que se aposentaram e 30% a mais. Então é uma situação que nos leva a uma sobrecarga de trabalho, que obviamente repercute na qualidade do trabalho prestado, porque se nós temos uma intensificação dos ritmos de trabalho para poder atender uma demanda que é cada vez mais crescente, o problema de erros, né, a propensão de erros, ela é muito maior, que se reflete nesse problema dos indeferimentos. Não só a perspectiva de erros, de falta de servidores, mas também este problema da automação de benefício, que foi uma das formas que o INSS adotou para tentar reduzir a fila, né, cumprir a demanda. Se faltam servidores, eles criaram robôs, criaram formas automatizadas de análise de benefício, que não faz uma análise como um servidor pode fazer, né? Fazer uma análise da vida do cidadão, trabalhador rural. Nós vamos fazer uma entrevista rural, vamos ver aonde esse cidadão trabalhou, qual é o histórico de vida dessa pessoa, da vida laboral da pessoa, e fazer uma correta análise de benefício. A concessão automática, na prática, ela pega dados do cadastro que temos no INSS, muitas vezes desatualizados, errados, né? Cadastro com informações que foram colocadas lá na década de 80, então não há muita segurança que isso esteja correto ou não, e faz uma análise automatizada de benefício, que tem também levado muito esse problema do indeferimento. E isso tudo culmina com o INSS digital, né? Falta de servidores, eles têm tentado substituir o atendimento das agências da Previdência Social por formas
de canais remotos, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam na agência da Previdência Social, viajam quilômetros, né? Principalmente no interior do país, nas cidades menores, chegam na agência da Previdência Social, uma pessoa de 60, 70, 80 anos de idade, e nós temos que responder para as pessoas que agora aquele atendimento não é mais prestado na agência, a pessoa vai ter que baixar um aplicativo pelo celular. Pessoas idosas, pessoas carentes, que muitas vezes não têm acesso. Então, isso tudo tem dificultado o acesso da Previdência Social. E temos já um processo de terceirização na Previdência, deputado, que é através do que eles têm chamado de acordos de cooperação técnica, que na prática terceiriza a atividade fim do INSS. Vários serviços que têm sido feitos com a OAB, com advogados, com próprios sindicatos, tem sido terceirizado o serviço que era praticado antigamente pela Previdência Social exclusivamente e tem se jogado agora para a sociedade como um todo através desses acordos de cooperação técnica. Os contratos, de fato, existem, né? Nós tivemos aí a medida do governo de tentar contratar militares para fazer o atendimento da Previdência, né? Foi uma proposta, inclusive, nossa, que os militares não resolveriam o problema porque não tem conhecimento da legislação previdenciária, mas foi uma proposta nossa que fossem trazidos, junto com esses militares, fossem trazidos servidores aposentados do INSS para trabalhar. O problema é que isso tudo não tem resolvido a demanda e a enorme fila do INSS, apesar desses contratados estarem aí. O represamento do INSS só aumenta, né? Então, apesar de estarmos trabalhando 30% mais com a metade de servidores, o represamento do INSS só aumenta fruto desses fluxos de trabalho. E eu arrisco a dizer que há um interesse por parte do governo de que se mantenha esse represamento. Porque, na prática, o que está sendo feito com esse mau atendimento do INSS, dessa dificuldade de atendimento do INSS, é economia, é ajuste fiscal, é redução dos direitos prestados para a sociedade. O próprio objetivo dessa medida provisória, que foi encaminhado pelo governo, que modifica a antiga PEC antifraude, não era isso, a de 2019, ele tem um viés de ajuste fiscal. A exposição de motivos aqui da medida provisória, o sumário executivo da medida provisória, ele coloca como foco central a economia, ou seja, dificulta o acesso ao benefício previdenciário, aos benefícios, sobretudo por incapacidade, as pessoas que, por doença ou por incapacidade, não conseguem mais trabalhar, temporária ou definitivamente, e dificulta o acesso a isso com o objetivo de economizar dinheiro. Esse é o objetivo da medida provisória, o centro, o cerne dele. Então, diante disso tudo, não nos restou outra alternativa que não a deflagração de uma greve, porque nós não temos mais condições de atendimento da população. A nossa greve, ela é, sobretudo, são 3 eixos de pauta. Nós estivemos percorrendo o Congresso Nacional aqui, entregamos um documento que expusemos os 3 eixos de pauta. O primeiro, evidentemente, é a questão salarial. Nós temos aí 5 anos sem reajuste, com uma inflação que é cada vez maior, nós podemos ver isso da virada do ano passado para cá, tudo aumenta de preço, não é? E estamos buscando reajuste. Segunda questão é a carreira típica de Estado, porque nós entendemos que isso é uma medida para reverter o processo de terceirização, uma medida de defesa da Previdência Social Pública, de defesa do próprio Instituto do INSS. E, por fim, condições de atendimento da população. Porque a situação está caótica no INSS. Está muito difícil de nós trabalharmos. Então, o que nos coube aqui diante dessa medida provisória, e foi uma mobilização de todos os servidores do INSS, do país inteiro, que elaboraram essas emendas, procuraram parlamentares, são 5 ou 6 emendas que nós temos aqui, procuraram os parlamentares, convenceram vários parlamentares a entrar com essas emendas da defesa da carreira de Estado junto a essa medida provisória 1113,
para que a gente pudesse alavancar essa discussão aqui no parlamento. Tá? E a defesa da carreira de Estado, eu acho que se pauta não só pelo nosso interesse corporativo. Não é uma medida corporativa da nossa parte. Tá? Ela tem interesse público, interesse social, interesse do Estado. Primeiro porque a Previdência Social é uma das políticas umas principais, se não a principal, política pública de distribuição de renda. E nós discutimos, eu acho que o Evandro está lembrado aqui, nós discutimos no marco da reforma administrativa da Previdência, há uns 2 anos atrás, a importância que a Previdência tinha de, por exemplo, 70% dos municípios brasileiros, os municípios menores, os municípios do interior, praticamente dependem da Previdência Social. Tem como principal fonte de renda da população a Previdência Social. Isso é o caso de vários municípios do interior, das aposentadorias rurais, não é? Vários municípios brasileiros dependem disso. Isso movimenta a economia. Tá? Mas não só por problema de política pública, porque quando se reconhece um direito, na verdade está se fazendo um ordenamento de despesa. E o ordenamento de despesa do INSS é tamanho, que tendo uma estimativa aqui de agosto de 2021, foram concedidos 437 mil benefícios no INSS, apenas concedidos, tendo um valor médio de benefício de R$ 1.547. Isso significa um ordenamento de despesa na ordem de 677 milhões de reais, apenas no mês de agosto de 2021. Tendo em vista que os benefícios previdenciários e aposentadorias duram ao longo do tempo, uma perspectiva de 15 anos, de 10 bilhões de reais, apenas em um mês de trabalho do INSS. Esse é o tamanho do ordenamento de despesa que nós despendemos aí. Além disso, a complexidade do nosso trabalho, vários colegas aí levantam, né? O processo previdenciário é complexo, tal como é o processo jurisdicional da Justiça, que já é uma atividade típica de Estado. Vários colegas colocam que nós somos juízes do processo administrativo. Na verdade, somos mais do que isso, porque fazemos um servidor faz todo o processo de detalhamento de processo, movimentação de processo, instrução processual e decisão de processo. É mais complexo ainda do que o próprio atividade judicial. E, por fim, os cadastros, e muitas vezes tem um mau entendimento do que é os nossos cadastros, às vezes se tem um entendimento de que é aqueles tipos de cadastro de crediário que havia antigamente, né? Botava o nome, o endereço da pessoa e era o cadastro. Mas o nosso cadastro de uma complexidade enorme, que nós conseguimos, por exemplo, abrir a folha de pagamento de todas as empresas que têm de forma regularmente constituída. Conseguimos alterar o valor salarial de uma determinada competência. Então, o cadastro é de uma forma complexo, de muitas informações, que funciona inclusive com um ponto de ligação de mais de 40, 50 cadastros, como, por exemplo, o cadastro do INCRA, cadastro de registro rural, cadastro... Tudo isso ele é vinculado ao CNIS. Nós gerenciamos tudo isso. E aí tem um problema, tanto da segurança digital, e diria até de segurança nacional, problema no nosso cadastro. Porque se cai, inclusive, em mãos estrangeiras, isso não é um grande problema, as informações de praticamente todos os brasileiros estão colocados ali. Né? Então, diante de tudo isso, da complexidade do nosso trabalho, da importância da política pública, do ordenamento de despesas que nós garantimos, do cadastro, não é, que nós temos, e agora com a vinda do regime próprio de previdência para o INSS, nós entendemos que nada mais justo e nada mais correto, e de interesse tanto nosso quanto da sociedade, da população e do Estado, que nós sejamos reconhecidos como uma atividade típica de Estado, né? Que faça parte do núcleo indelegável do Estado brasileiro. Era isso.